Bilionário elogia a camareira em árabe. Mas a resposta dela faz todos olharem. Mariana Silva secava as lágrimas discretamente enquanto arrumava as taças de cristal no salão principal do Hotel Imperial, em São Paulo. Mais uma vez havia sido humilhada pela supervisora na frente dos outros funcionários, e a vontade de desistir de tudo crescia a cada dia que passava. Foi durante o jantar de gala que tudo mudou. Omar al-Rashid, um dos homens mais ricos do Oriente Médio, observava discretamente o trabalho impecável da jovem camareira, que organizava a mesa principal com uma elegância natural que chamou sua atenção. Inti al-Kadima al-Mumtaza, alati ra'aituha fi hayati, sussurrou o bilionário para seu assistente, elogiando em árabe o trabalho excepcional da funcionária. O salão inteiro pareceu congelar quando Mariana se virou e respondeu com uma pronúncia perfeita. Shukran jazilan, Sayyid. Ana mutashakira li kalamatik al-latifa. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente elegante. Convidados pararam de conversar. Garçons pausaram com as bandejas no ar. E até a música de fundo pareceu diminuir. Omar al-Rashid ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Min aina ta'lamti al-lugha al-arabia? Perguntou ele, ainda em árabe, querendo saber onde ela havia aprendido a língua. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas instantaneamente. Sua resposta foi um silêncio carregado de dor que cortou o ar como uma lâmina. Sem dizer uma palavra, ela baixou a cabeça e se afastou rapidamente, deixando para trás um salão cheio de curiosidade e um bilionário profundamente intrigado. A supervisora, Dona Carmen, correu atrás dela com o rosto vermelho de raiva. Mariana, como você ousa criar um escândalo no meio de um evento importante? Volte aqui agora mesmo. Mas a jovem já havia desaparecido pelos corredores dos funcionários, deixando apenas o eco de seus passos apressados no mármore frio. Omar permaneceu parado por longos minutos, ignorando as tentativas de seu assistente de retomar a conversa sobre negócios. Senhor al-Rashid, gostaria que eu averiguasse sobre a funcionária? Perguntou discretamente seu braço direito, Khalil. Não, ainda não, murmurou Omar pensativo. Mas mantenha-se atento. Naquela mesma noite, Mariana chorou até adormecer em seu pequeno quarto no bairro da Liberdade, onde dividia um apartamento apertado com outras 2 camareiras. As lembranças que ela havia enterrado tão profundamente começaram a emergir como fantasmas do passado, trazendo uma dor que ela pensava ter superado. Na manhã seguinte, Omar retornou ao hotel muito antes do horário habitual. Ele não conseguira dormir atormentado pela reação daquela mulher. Havia algo em seus olhos que o perturbava profundamente, uma tristeza familiar que ele reconhecia, mas não conseguia identificar. Dona Carmen, chamou ele a supervisora quando ela apareceu no lobby. Preciso falar sobre a funcionária de ontem. A mulher de 50 e poucos anos ficou visivelmente nervosa. Carmen Santos havia trabalhado duro para chegar ao cargo de supervisora e não pretendia perder sua posição por causa dos caprichos de uma funcionária problemática. Senhor al-Rashid, peço 1000 desculpas pelo comportamento inadequado da Mariana. Já tomei as medidas disciplinares necessárias e garanto que isso não se repetirá. Medidas disciplinares? Omar ergueu uma sobrancelha. Que tipo de medidas? Bem, ela foi advertida formalmente e terá seu salário descontado pelos transtornos causados. Se repetir qualquer comportamento inadequado, será demitida imediatamente. Omar sentiu uma irritação crescente, mas manteve a compostura. Onde posso encontrá-la agora? Ela trabalha na limpeza dos quartos do 15º andar, senhor. Mas posso chamar outra funcionária, se preferir. Não precisa, ele interrompeu dirigindo-se ao elevador. Mariana estava organizando as toalhas no quarto 1507 quando ouviu a porta se abrir. Esperava ver um hóspede ou talvez a supervisora com mais reclamações, mas quando se virou, encontrou-se face a face com Omar al-Rashid. Com licença, senhor, eu já estava terminando, disse ela rapidamente, tentando se dirigir à porta. Espere,
pediu ele em português, mas com um sotaque que denunciava sua origem. Posso conversar com você por um momento? Mariana hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o carrinho de limpeza. Senhor, eu preciso continuar meu trabalho. A supervisora já está brava comigo e... Não se preocupe com sua supervisora, Omar a tranquilizou. Só quero entender como você aprendeu árabe. Sua pronúncia é perfeita, melhor que a de muitos diplomatas com quem já trabalhei. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas novamente. Ela permaneceu em silêncio por tanto tempo que Omar pensou que ela não responderia. Foi há muito tempo, murmurou finalmente. Prefiro não falar sobre isso. Você não é do Brasil originalmente, é? Ele insistiu gentilmente. Sou sim. Nasci aqui, cresci aqui. Sou brasileira. Ela respondeu com uma veemência que surpreendeu ambos. Omar percebeu que havia tocado em uma ferida profunda. Ele reconhecia aquele tipo de dor defensiva, havia visto em refugiados e pessoas que haviam perdido tudo. Desculpe se a ofendi. Não era minha intenção. É só que... Raramente encontro alguém que fale minha língua materna com tanta fluência aqui. Mariana relaxou ligeiramente, mas ainda mantinha distância. O senhor é de onde? Emirados Árabes Unidos. Minha família tem negócios no Brasil há mais de 20 anos, ele explicou. E você? Sua família? Não tenho família. Ela cortou abruptamente. Se me dá licença, preciso continuar trabalhando. Dessa vez, Omar a deixou ir, mas sua mente fervilhava de perguntas. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente, e ele estava determinado a descobrir o que era. Durante os dias seguintes, Omar passou a frequentar o hotel com mais regularidade, sempre encontrando desculpas para estar lá. Ele observava discretamente Mariana trabalhando, notando pequenos detalhes que antes havia ignorado. A forma como ela arrumava os objetos nos quartos seguia uma ordem específica, quase ritualística. O cuidado especial que tinha com itens decorativos e a maneira respeitosa como tratava cada peça. Numa tarde de terça-feira, enquanto esperava em um dos lounges do hotel, Omar a ouviu cantarolando baixinho enquanto limpava o corredor próximo. Era uma canção árabe tradicional, uma nana que sua própria mãe costumava cantar. Sua voz era doce e melodiosa, carregada de nostalgia. Quando ela percebeu que estava sendo observada, parou imediatamente e corou de vergonha. Desculpe, não sabia que tinha alguém aqui, murmurou. Não precisa se desculpar. Sua voz é linda, Omar disse sinceramente. Onde aprendeu essa canção? Mariana ficou visivelmente abalada pela pergunta. Suas mãos começaram a tremer e ela precisou se apoiar no carrinho de limpeza. Eu não me lembro. Mentiu, obviamente. Era uma das canções favoritas da minha mãe. Omar comentou suavemente. Ela sempre a cantava quando eu era criança. Por um momento, os olhos de Mariana se suavizaram, como se uma memória doce tivesse emergido. Mas logo, ela recuperou a compostura defensiva. Deve ser coincidência. Talvez tenha ouvido em algum filme, ou... Mariana. Omar a interrompeu gentilmente. Posso perguntar qual é seu sobrenome completo? A pergunta atingiu Mariana, como um raio. Ela empalideceu instantaneamente e começou a recuar. Por que quer saber isso? Quem é o senhor realmente? Sou apenas alguém que reconhece dor quando vê, respondeu Omar honestamente. E há algo em você que me faz sentir que talvez possamos nos ajudar mutuamente. Não preciso de ajuda, Mariana respondeu rapidamente, mas sua voz traía insegurança. Todos precisamos de ajuda em algum momento, Omar disse, especialmente quando carregamos segredos pesados sozinhos. Naquele momento, Dona Carmen apareceu no corredor com uma expressão furiosa. Mariana, o que está fazendo parada aí conversando? Tem trabalho para fazer. Omar se virou para a supervisora com uma autoridade natural que fez a mulher recuar instintivamente. A culpa é minha. Estava fazendo algumas perguntas sobre os serviços do hotel, disse ele friamente. Ah, claro, Sr. Al-Rashid. Peço desculpas. Mariana, continue seu trabalho. Carmen disse nervosamente, antes de se afastar.
Quando ficaram sozinhos novamente, Omar se dirigiu a Mariana. Se mudasse de ideia sobre conversar, estarei no café do hotel amanhã às 3 da tarde. Não como empregador ou cliente, mas como alguém que talvez entenda mais do que imagina. Mariana passou a noite inteira em claro, debatendo internamente se deveria ou não comparecer ao encontro. Parte dela ansiava por falar com alguém que entendesse sua língua materna, mas outra parte estava aterrorizada com as consequências que isso poderia trazer. Às 3h15 da tarde do dia seguinte, Omar estava prestes a desistir quando viu Mariana entrar timidamente no café do hotel. Ela havia trocado o uniforme por roupas simples mas arrumadas e parecia extremamente nervosa. "Obrigada por me esperar", disse ela, sentando-se hesitante. "Eu não tinha certeza se viria", Omar admitiu. "Também não tinha. Ainda não tenho." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ambos avaliando um ao outro. Omar pediu chá para os dois, notando que Mariana escolheu automaticamente chá de menta, uma preferência tipicamente árabe. "Posso perguntar sobre sua família?" Omar começou cuidadosamente. "Não tenho família", Mariana repetiu automaticamente. "Todos temos família, mesmo que não estejamos com eles", Omar disse gentilmente. "Às vezes as circunstâncias nos separam das pessoas que amamos." Mariana mexeu nervosamente no açúcar sem colocá-lo no chá. "Algumas separações são permanentes", murmurou. "Poucas são tão permanentes quanto imaginamos", Omar replicou. "Tenho negócios em vários países árabes. Talvez se você me contasse de onde veio originalmente, eu pudesse..." "Não." Mariana o interrompeu bruscamente, fazendo algumas pessoas no café olharem. "Desculpe, mas não posso... Não quero falar sobre isso." Omar viu lágrimas se formando em seus olhos e decidiu mudar de abordagem. "Tudo bem. Não precisa me contar nada que não queira. Mas posso lhe fazer uma pergunta diferente?" Mariana assentiu hesitantemente. "Você é feliz aqui, com sua vida atual?" A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Omar pensou que não responderia. "Felicidade é um luxo que não posso me dar", disse finalmente. "Por que não?" "Porque pessoas como eu aprendem a se contentar com segurança. Felicidade requer esperança, e esperança pode ser perigosa." Omar sentiu um aperto no peito com aquelas palavras. Havia uma sabedoria amarga nelas que vinha claramente de experiências dolorosas. "Você tem quantos anos, Mariana?" 28. "E há quanto tempo trabalha no hotel?" 5 anos. "E antes disso?" Mariana hesitou novamente. Trabalhava em outros lugares, sempre na limpeza, sempre em hotéis. Desde que chegou ao Brasil. A pergunta foi feita tão casualmente que Mariana respondeu antes de se dar conta. "Desde que voltei ao Brasil." Omar captou a correção imediatamente. "Voltou?" Mariana percebeu o que havia dito e ficou visivelmente angustiada. "Eu preciso ir. Foi um erro vir aqui", disse, levantando-se rapidamente. "Mariana, espere." Omar também se levantou. "Seja qual for o problema, talvez eu possa ajudar. Tenho recursos, contato. Ninguém pode me ajudar", ela disse com uma dor profunda na voz. "Algumas coisas não têm solução." Ela saiu correndo do café, deixando Omar mais confuso e preocupado do que antes. Naquela noite, ele ligou para Khalil. "Preciso que você faça algumas pesquisas discretas", disse ao assistente. "Sobre a funcionária do hotel?" "Sim, Mariana Silva. Quero saber tudo o que puder encontrar sobre ela, mas seja muito discreto. E procure especialmente por registros de entrada no país nos últimos 10 anos." "Claro, senhor. Mas posso perguntar por que esse interesse?" Omar pausou, pensando na pergunta. "Há algo nela que não se encaixa. E tenho a sensação de que ela precisa de ajuda, mesmo que não saiba disso ainda." Enquanto isso, Mariana estava em seu pequeno quarto, olhando para uma pequena caixa escondida debaixo da cama. Dentro dela, cuidadosamente guardadas, estavam as únicas lembranças que havia trazido de sua vida anterior. Algumas fotos, cartas amareladas e uma pequena joia que havia pertencido à sua mãe. Ela pegou uma das fotos, mostrando uma família feliz em frente a uma casa grande e elegante. Nela, uma menina de cerca de 13 anos
sorria radiante entre os pais e 2 irmãos mais novos. Mariana tocou o rosto da menina na foto, lembrando de como a vida era simples e cheia de esperança naquela época. Amira, sussurrou para si mesma, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez em anos. As lágrimas vieram com força total, carregando toda a dor reprimida de 15 anos de exílio autoimposto. Ela havia fugido de casa aos 13 anos, aterrorizada com as notícias de que sua família havia arranjado seu casamento com um homem muito mais velho. Na confusão dos eventos políticos que assolavam seu país natal na época, conseguiu embarcar em um avião para o Brasil com documentos falsos comprados no mercado negro. Durante anos, viveu com medo de ser deportada, trabalhando em empregos informais e aprendendo português com determinação feroz. Quando finalmente conseguiu regularizar sua situação, já havia se tornado Mariana Silva, uma órfã brasileira sem passado. Amira al-Zahrani havia deixado de existir oficialmente, mas agora a presença de Omar al-Rashid estava trazendo de volta lembranças que ela havia trancado a 7 chaves. A forma como ele falava, seus gestos, até mesmo seu perfume, a lembravam dolorosamente de casa. E o pior de tudo, ela sabia que ele suspeitava de algo. No dia seguinte, Mariana tentou voltar à rotina normal, mas percebia que outros funcionários a olhavam de forma diferente. A conversa com o bilionário não havia passado despercebida, e agora ela era vista com curiosidade e até mesmo inveja por alguns colegas. Então, Mariana, disse Joana, uma das outras camareiras, durante o almoço, o que um homem rico como aquele quer com você? Nada. Só estava perguntando sobre os serviços do hotel. Mariana respondeu defensivamente. Claro. Joana riu sarcástica. Homens como ele sempre fazem perguntas sobre limpeza de quartos para camareiras bonitas. Não é nada disso, Mariana insistiu, sentindo o rosto esquentar. Olha, menina, interveio Carla, uma funcionária mais velha. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Homens ricos podem mudar uma vida inteira. Eu não quero que minha vida mude, Mariana disse com firmeza, que surpreendeu a todas. Todo mundo quer que a vida melhore, Joana comentou. Nem todo mundo, Mariana murmurou, levantando-se da mesa. Naquela tarde, Omar retornou ao hotel com informações preliminares de Khalil. O que havia descoberto era intrigante e perturbador. Senhor, relatou Khalil discretamente, enquanto caminhavam pelos jardins do hotel. Encontrei registros de entrada de uma Mariana Silva há exatamente 5 anos, mas os documentos são estranhos. Estranhos como? Não há registros anteriores dela no país. É como se ela tivesse aparecido do nada aos 23 anos. Nenhum registro escolar, médico, nada antes dessa data. Omar parou de caminhar. E há mais, continuou Khalil. Seu português, apesar de fluente, tem alguns sotaques regionais inconsistentes, como se tivesse sido aprendido rapidamente por alguém não nativo. Documentos falsos? Omar perguntou. Possivelmente. Ou talvez documentos de refugiada que foram posteriormente regularizados. Mas isso explicaria por que ela é tão reservada sobre seu passado. Omar ficou pensativo. Se Mariana era realmente uma refugiada, isso explicaria muitas coisas. O medo, o segredo, a fluência em árabe. Continue investigando, mas com muito cuidado, e procure por registros de refugiados árabes que chegaram ao Brasil há cerca de 5 ou 6 anos. Claro, senhor. Mas posso sugerir que talvez seja melhor simplesmente perguntar a ela diretamente. Já tentei. Ela está claramente aterrorizada com algo. Naquela mesma tarde, Mariana estava organizando uma suíte no 20º andar quando encontrou um envelope com seu nome escrito em árabe elegante. Dentro havia uma carta breve e um cartão de visita. Cara Amira, dizia a carta, sei quem você é e por que está aqui. Não tenha medo. Se quiser conversar sobre casa, estarei esperando. Omar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana sentiu o sangue congelar em suas veias. Ele sabia seu nome verdadeiro. De alguma forma, havia descoberto quem ela realmente era.
O terror que ela havia mantido sob controle durante anos explodiu em seu peito como uma bomba. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a carta. Se Omar soubesse quem ela era, quantas outras pessoas saberiam? Sua família teria a encontrado. Estariam vindo buscá-la? Desesperada, ela correu pelos corredores do hotel até encontrar Omar no lobby principal. Ele estava conversando com Khalil quando ela se aproximou, claramente em pânico. "Como você sabe esse nome?" exigiu ela, sua voz estridente de medo. Omar imediatamente dispensou Khalil e conduziu Mariana para um canto mais reservado. "Acalme-se", disse ele gentilmente. "Não estou aqui para machucá-la." "Como sabe quem eu sou? Minha família te enviou? Eles me encontraram?" As perguntas saíam em torrente, misturando português e árabe. "Ninguém me enviou", Omar a tranquilizou. "E sua família não sabe onde você está." "Então como..." "Tenho recursos e contatos. Quando alguém me intriga tanto quanto você, faço algumas pesquisas", ele admitiu. "Mas encontrei muito pouco. Apenas um nome em registros de refugiados e algumas pistas vagas." Mariana, ou Amira, soltou um soluço de alívio e desespero simultaneamente. "Você não entende. Se alguém descobrir onde estou... O que aconteceu, Amira? Por que você fugiu?" Ela olhou ao redor nervosamente, verificando se alguém mais poderia ouvir. "Eles queriam me casar com um homem que tinha 40 anos. Eu tinha apenas 13. Quando soube do acordo, fugi na calada da noite." Ela confessou rapidamente. "Cheguei aqui com documentos falsos e passei anos vivendo com medo de ser deportada." Omar sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Casamentos arranjados com meninas tão jovens eram práticas que ele sempre havia combatido em seus círculos de negócios. E sua família? Nunca tentou contatá-los depois que cresceu? "Não posso. Eles devem me odiar pelo que fiz. Desonrei a família inteira fugindo do casamento. Na nossa cultura, isso é imperdoável." "Talvez não tão imperdoável quanto imagina", Omar sugeriu cuidadosamente. "As coisas mudam, as pessoas evoluem." "Não, você não entende", Amira o interrompeu. "Meu pai é um homem muito tradicional. Para ele, a honra da família é mais importante que qualquer coisa. Quando fugi, quebrei essa honra." "De que região você é?" Omar perguntou. Amira hesitou, mas depois de revelar tanto, uma informação a mais não parecia fazer diferença. "Emirados, como você." Omar ficou chocado. Isso significava que conhecia a região, as famílias influentes, talvez até mesmo conhecesse sua família pessoalmente. "Qual é seu sobrenome verdadeiro?" "Al-Zahrani." Omar sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhecia os Al-Zahrani. Era uma das famílias mais respeitadas e tradicionais dos Emirados, mas também conhecida por sua inflexibilidade em questões de honra familiar. "Amira, seu pai é Rashid Al-Zahrani." Ela assentiu miseravelmente. "Você o conhece?" Omar pausou, não sabendo como responder. Ele não apenas conhecia Rashid Al-Zahrani, como havia feito negócios com ele várias vezes ao longo dos anos. Sabia que o homem havia perdido uma filha muitos anos atrás e que isso havia sido uma fonte de grande dor para a família. "Conheço sua família", disse finalmente, "e posso lhe dizer que seu pai nunca parou de procurar por você." Amira ficou pálida como papel. "Isso não é possível. Ele deve estar furioso." "Furioso? Amira, seu pai está devastado. Ele contratou detetives, ofereceu recompensas. Nunca desistiu de encontrá-la. Toda vez que nos encontramos para negócios, ele menciona a filha perdida." "Você está mentindo", ela sussurrou, mas havia esperança em sua voz. "Não minto sobre coisas tão importantes. Sua família nunca se recuperou de sua partida. E o homem com quem deveria se casar? Ele desistiu do acordo em poucas semanas. Casou-se com outra pessoa no ano seguinte." Amira soltou um gemido angustiado. Toda a dor e sacrifício dos últimos 15 anos, de repente, pareciam ter sido em vão. "Então eu joguei minha vida fora por nada?" "Não jogou fora." Omar a corrigiu firmemente. "Você sobreviveu, cresceu,
Se tornou uma mulher independente e forte. Isso não foi por nada. Mas sua família ama e quer você de volta. Posso arranjar um encontro se quiser. O terror voltou aos olhos de Amira. E se eles ainda estiverem furiosos? E se não me aceitarem como sou agora? Só há uma forma de descobrir, Omar disse gentilmente. Amira precisou se sentar, sentindo-se tonta com todas as revelações. Durante 15 anos, havia criado uma imagem de sua família como pessoas que a odiavam e jamais a perdoariam. Descobrir que talvez estivesse errada era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas Amira... Não demore muito. Seu pai está envelhecendo e o tempo é precioso. Naquela noite, Amira não conseguiu dormir nem comer. Ela passou horas olhando para as fotos antigas, tentando imaginar como sua família estaria agora. Seus irmãos mais novos já seriam homens adultos. Sua mãe teria cabelos grisalhos. Seu pai, que ela sempre imaginou como um tirano inflexível, estaria realmente procurando por ela todos esses anos? No dia seguinte, Omar a procurou novamente, dessa vez com uma proposta específica. Falei com Khalil. Podemos organizar uma chamada de vídeo com sua família, se você quiser. Nada comprometedor, apenas para que você veja que eles estão bem e que sentem saudades. Uma chamada de vídeo? Amira ficou aterrorizada. E se eles me rejeitarem? E se eles ficarem felizes além da imaginação em saber que você está viva e bem? Omar a interrompeu. Você realmente acha que isso é possível? Amira, conheço seu pai há anos. Vi a dor em seus olhos toda vez que menciona você. Esse homem daria qualquer coisa para ter sua filha de volta. Mas eu desonrei a família. Você era uma criança assustada tentando proteger seu futuro. Qualquer pai que ame verdadeiramente sua filha entenderia isso. Amira ficou em silêncio por longos minutos, lutando contra 15 anos de medo e culpa. Se eu concordar, você ficaria comigo durante a chamada? Perguntou finalmente. Se você quiser, sim. E se der errado? Se eles me rejeitarem? Então pelo menos você saberá a verdade e poderá seguir em frente com essa certeza. Omar respondeu honestamente. Tudo bem? Disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Vamos tentar. Omar organizou tudo para o dia seguinte. Ele usou seus contatos para localizar a família de Amira e explicou a situação delicadamente, sem revelar muito sobre onde ela estava ou como a havia encontrado. A reação da família foi exatamente o que ele havia previsto. Lágrimas, incredulidade e uma alegria desesperada ao saber que Amira estava viva. Quando chegou a hora da chamada, Amira estava tremendo tanto que Omar teve que ajudá-la a se sentar. Eles estavam em sua suíte do hotel, usando o laptop de Omar para a conexão. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Não, ela respondeu honestamente. Mas vamos fazer isso mesmo assim. Omar iniciou a chamada. A tela permaneceu preta por alguns segundos que pareceram eternos. Então, rostos apareceram na tela. Amira soltou um grito sufocado ao ver sua família pela primeira vez em 15 anos. Seu pai, agora com cabelos grisalhos e rugas profundas, estava sentado ao centro. Sua mãe, visivelmente mais velha, mas ainda bela, estava ao seu lado com lágrimas escorrendo pelo rosto, e seus 2 irmãos mais novos, agora homens adultos que ela mal reconhecia. Amira! A voz de seu pai atravessou o oceano, carregada de emoção. Minha filha, é realmente você? Por um momento, Amira não conseguiu falar. Ela apenas assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Baba, conseguiu sussurrar finalmente, usando a palavra árabe para pai. O efeito foi imediato. Sua mãe começou a chorar descontroladamente e seu pai precisou se apoiar na cadeira. Onde você esteve todos esses anos? Estamos procurando por você desde que partiu, disse seu pai, sua voz quebrando. Eu estava com medo, Amira confessou. Pensei que vocês me odiariam pelo que fiz. Te odiar? Sua mãe falou pela primeira vez. Minha filha, não passou um dia sequer em que não pensamos em você. Não nos culpe por você ter fugido. A culpa é nossa,
por não termos percebido o quanto você estava sofrendo. Mas o casamento, a desonra... Que casamento? Interveio um de seus irmãos. Cancelamos tudo assim que percebemos que você havia sumido. E que desonra! Você é nossa irmã, nossa família. Nada mudaria isso. Amira estava soluçando abertamente agora, 15 anos de culpa e medo se desfazendo em questão de minutos. Eu sinto muito por tudo, repetia entre lágrimas. Nós é que sentimos muito, disse seu pai firmemente, por termos permitido que uma tradição cruel a afastasse de nós, por não termos protegido você quando era criança. Baba, eu não sabia, pensei que... Amira, filha, desde que você partiu, muita coisa mudou. Nós mudamos. Nunca mais permitimos casamentos arranjados na família. Suas primas cresceram livres para escolher seus próprios maridos. Você nos ensinou uma lição importante com sua coragem. Omar, que havia observado a conversa com discreta emoção, viu como toda a vida de Amira estava sendo redefinida naqueles momentos preciosos. A conversa durou mais de 2 horas. Eles falaram sobre os anos perdidos, sobre como a família havia mudado, sobre os estudos que Amira poderia retomar, sobre a possibilidade de ela voltar para casa ou de eles a visitarem no Brasil. Quando finalmente encerraram a chamada, Amira estava completamente exausta, mas transformada. O peso que havia carregado nos ombros durante 15 anos havia desaparecido. Como se sente? Omar perguntou gentilmente. Como se tivesse nascido de novo, ela respondeu, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Omar, como posso agradecer o que você fez por mim? Não precisa me agradecer, apenas seja feliz. Há uma coisa que não entendo, disse Amira secando os últimos vestígios de lágrimas. Por que você fez tudo isso? Por que se importou tanto? Omar ficou em silêncio por um momento, considerando sua resposta. Porque reconheci algo em você que eu mesmo já senti, a dor de estar separado de quem amamos por mal-entendidos e orgulho. Você também? Tive meus próprios problemas familiares quando era jovem, ele admitiu. Felizmente, consegui resolvê-los antes que fosse tarde demais. Quando vi sua situação, não pude simplesmente ignorar. Nos dias seguintes, a vida de Amira mudou drasticamente. Ela começou a conversar diariamente com sua família, através de chamadas de vídeo. Seus pais expressaram o desejo de visitá-la no Brasil o quanto antes, e ela começou a considerar seriamente a possibilidade de retornar aos Emirados, pelo menos para uma visita. No hotel, a mudança em sua personalidade era evidente para todos. Ela sorria mais, falava com mais confiança, e até mesmo sua postura havia melhorado. Dona Carmen notou a diferença e ofereceu-lhe uma promoção para assistente de supervisão. Mariana, ou Amira, não importa como queira ser chamada, disse Carmen durante uma conversa particular. Há algo diferente em você ultimamente. Está mais segura de si, mais presente. Obrigada, Dona Carmen. Acho que finalmente estou encontrando o meu lugar no mundo. Bem, esse lugar pode ser muito promissor aqui no hotel, se você quiser. Amira considerou a oferta, mas sua mente estava em outro lugar. Pela primeira vez em 15 anos, ela tinha opções reais para seu futuro. Omar continuou sendo um apoio fundamental durante essa transição. Ele ajudou a facilitar as conversas com sua família, ofereceu conselhos sobre como lidar com as emoções complexas que estava experimentando e, gradualmente, tornou-se um amigo genuíno. Você decidiu o que quer fazer? Perguntou ele durante um de seus encontros no café do hotel. Acho que quero voltar para casa, disse Amira. Pelo menos para uma visita longa. Preciso reconectar com minhas raízes, entender quem sou quando não estou fugindo de algo. E depois? Não sei ainda. Talvez divida meu tempo entre os 2 países. O Brasil também se tornou meu lar. Seria uma boa solução. Omar concordou. Você não precisa escolher uma vida ou outra. Pode ter ambas. É engraçado, Amira refletiu. Durante todos esses anos, pensei que tinha apenas 2 opções. Viver escondida aqui ou voltar e enfrentar a rejeição. Nunca imaginei que poderia haver um meio termo. A vida raramente é tão limitada
Quanto nos fazem acreditar quando somos jovens. Omar observou sabiamente. 2 semanas depois, os pais de Amira chegaram ao Brasil. Omar ofereceu seu jato particular para trazê-los, um gesto que emocionou profundamente a família. O reencontro físico no aeroporto foi ainda mais emocionante que a chamada de vídeo. Amira correu para os braços dos pais e os 3 ficaram abraçados por longos minutos, chorando e rindo simultaneamente. "Minha filha, como você cresceu e se tornou linda", disse sua mãe segurando o rosto de Amira entre as mãos. "E forte também", acrescentou seu pai orgulhoso. "Sobreviver sozinha em um país estrangeiro desde tão jovem, isso requer coragem." "Eu não me sentia corajosa", Amira confessou. "Na maior parte do tempo estava apenas com medo." "A coragem verdadeira é continuar mesmo quando se tem medo", seu pai disse sabiamente. Omar organizou para que eles ficassem na melhor suíte do hotel durante a visita. Ele queria dar-lhes privacidade para se reconectarem, mas também estava disponível para ajudar com qualquer coisa que precisassem. Durante a estadia, Amira mostrou a seus pais a vida que havia construído no Brasil. Eles visitaram seu apartamento simples, conheceram seus colegas de trabalho e exploraram São Paulo juntos. Seus pais ficaram impressionados com sua adaptação e independência. "Você se tornou uma mulher notável", disse seu pai uma tarde, enquanto caminhavam pelo centro da cidade. "Mesmo que lamentemos os anos perdidos, não podemos negar que você cresceu de maneiras que talvez não tivesse crescido se tivesse ficado conosco. Vocês não estão desapontados com minha vida aqui, com o trabalho que faço?" "Filha", sua mãe a interrompeu, "trabalho honesto nunca é motivo de vergonha. Estamos orgulhosos de sua independência e força. Mas quando eu era criança, vocês tinham tantos planos para mim." "Tínhamos planos baseados em tradições que não questionamos", seu pai admitiu. "Você nos forçou a repensar essas tradições, e isso foi um presente, não uma decepção." Durante a visita, houve também conversas difíceis sobre o passado. Amira expressou sua raiva pelos anos perdidos, e seus pais assumiram a responsabilidade por terem criado uma situação que a fez sentir que fugir era sua única opção. "Nunca soubemos o quanto você estava sofrendo", disse sua mãe. "Se soubéssemos..." "Vocês eram produtos de sua educação, assim como eu era produto da minha", Amira respondeu, mostrando uma maturidade que impressionou seus pais. "O importante é que todos nós aprendemos e crescemos." Omar observava essas reuniões familiares com satisfação discreta. Ver Amira se transformar de uma mulher atemorizada e escondida em alguém confiante e aberta era recompensa suficiente para todos os esforços que havia feito. Numa noite especial, Omar organizou um jantar na cobertura do hotel para celebrar a reunião da família. Ele convidou também alguns dos funcionários do hotel que haviam trabalhado com Amira, transformando a ocasião em uma celebração da jornada dela. "Gostaria de fazer um brindis", disse Omar levantando sua taça. "A Amira, que nos ensinou que nunca é tarde demais para voltar para casa, e a sua família, que nos mostrou que o amor verdadeiro supera qualquer mal-entendido. E a Omar", acrescentou o pai de Amira, "que foi o anjo que trouxe nossa filha de volta para nós." Amira sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Quando chegou a hora de seus pais retornarem aos Emirados, foi decidido que Amira os acompanharia para uma visita de 3 meses. Ela havia pedido licença do trabalho, e a administração do hotel, impressionada com a história extraordinária, concordou em mantê-la empregada até seu retorno. "Você vai voltar, não vai?" perguntou Joana, sua colega de trabalho, durante a despedida. "Vou sim", Amira assegurou. "O Brasil também é minha casa agora. Não vou abandonar uma vida para recuperar outra." "E nós?", brincou Joana. "Vamos ter que tratá-la como realeza quando voltar?" "Podem continuar me tratando como sempre trataram", Amira riu. "Apenas com um pouco menos de fofoca sobre minha vida particular." A viagem de volta aos Emirados foi surreal para Amira. 15 anos antes, ela havia deixado o país como uma menina aterrorizada com documentos falsos. Agora retornava como uma mulher adulta, acompanhada por seus pais,
e viajando no jato particular de um amigo influente. Quando o avião pousou em Dubai, Amira sentiu uma mistura de nostalgia, nervosismo e excitação. O país havia mudado dramaticamente durante sua ausência, mas ainda havia elementos familiares que tocaram profundamente seu coração. "Como se sente estando em casa?" perguntou sua mãe. "Estranho", Amira admitiu. "É familiar e estrangeiro ao mesmo tempo." "Isso é natural", seu pai a tranquilizou. "Você mudou, e nós também mudamos. Levará tempo para se readaptar." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O reencontro com seus irmãos em casa foi igualmente emocionante. Karim, que tinha apenas 8 anos quando ela partiu, agora era um engenheiro de 23 anos. Samir, o mais novo, havia se tornado professor aos 21 anos. "Você se tornou nossa inspiração sem saber", disse Karim durante o jantar de bienvenida. "Sempre que enfrentávamos decisões difíceis, perguntávamos, o que Amira faria?" "Vocês nem me conheciam", Amira protestou. "Conhecíamos sua coragem", corrigiu Samir, e isso bastava. Durante os primeiros dias em casa, Amira visitou lugares de sua infância, reencontrou parentes distantes e lentamente começou a se reconectar com suas raízes culturais. Mas também notou mudanças significativas na família e na sociedade ao redor. Suas primas, que antes eram esperadas para casar cedo, agora estudavam em universidades e tinham carreiras. Suas tias, que antes eram críticas da decisão dela de fugir, agora expressavam admiração por sua coragem. "Você abriu caminho para todas nós", disse uma de suas primas jovens. "Quando você partiu, forçou a família inteira a repensar o que esperávamos das mulheres." "Eu não fiz isso propositalmente", Amira confessou. "Não importa. O resultado foi o mesmo." Omar manteve contato regular durante a estadia de Amira, ligando semanalmente para saber como ela estava se adaptando. Nas chamadas, ela compartilhava suas experiências, desde momentos de alegria profunda até períodos de confusão sobre sua identidade. "Alguns dias me sinto completamente em casa", contou ela numa das chamadas. "Outros dias, sinto falta do Brasil e da independência que tinha lá." "Isso é normal", Omar a tranquilizou. "Você está integrando duas partes de si mesma que ficaram separadas por muito tempo. Leva tempo. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa voltando. Não há escolha certa ou errada. Há apenas experiências que nos ajudam a crescer." À medida que as semanas passaram, Amira começou a encontrar um equilíbrio. Ela participava das tradições familiares que sempre havia amado, mas também mantinha aspectos da independência que havia desenvolvido no Brasil. Aprendeu a se vestir de forma que honrasse ambas as culturas e começou a planejar como poderia usar suas experiências únicas para ajudar outras mulheres. Um dos momentos mais significativos da visita aconteceu quando ela visitou a mesquita onde costumava rezar quando criança. O imã, agora um homem mais velho, a reconheceu imediatamente. "Amira Al-Zahrani", disse ele com um sorriso caloroso. "A menina corajosa que ensinou nossa comunidade sobre liberdade." "Imã, eu pensei que o senhor me consideraria uma rebelde." "Talvez tenha sido rebelde por causa da sua juventude, mas também foi uma professora. Sua partida nos fez questionar práticas que seguíamos cegamente. Quantas outras famílias mudaram seus caminhos por causa do seu exemplo?" Durante essa conversa, Amira percebeu que sua fuga havia tido ramificações muito além de sua própria família. Ela havia inadvertidamente iniciado conversas sobre tradição versus modernidade em toda a comunidade. Quando se aproximavam os 3 meses da visita, Amira enfrentou uma decisão difícil. Seus pais queriam que ela ficasse permanentemente, mas ela sentia a responsabilidade de voltar ao Brasil e à vida que havia construído lá. "Não queremos pressioná-la", disse sua mãe durante uma conversa franca, "mas seria maravilhoso tê-la de volta definitivamente." "Eu sei, e parte de mim quer ficar", Amira admitiu, "mas descobri que sou uma pessoa diferente agora.
Preciso de ambos os mundos para me sentir completa. Então será assim, seu pai decidiu. Dividiremos você com o Brasil. Desde que mantenhamos contato regular e você visite frequentemente, podemos aceitar isso. Vocês fariam isso? Amira ficou surpresa com a flexibilidade dos pais. Filha, já perdemos 15 anos por rigidez. Não cometeremos o mesmo erro 2 vezes. Quando chegou a hora de retornar ao Brasil, a despedida foi muito menos dramática que 15 anos antes. Havia lágrimas, mas também planejamentos para a próxima visita. Seus pais já haviam decidido passar as próximas férias no Brasil e Amira prometeu voltar aos Emirados no Natal. Omar estava esperando no aeroporto de São Paulo quando ela chegou. Durante a viagem até o hotel, ela compartilhou suas experiências e reflexões. Como se sente sendo oficialmente uma pessoa com 2 casas? Perguntou ele. Privilegiada, respondeu sem hesitar. Nem todo mundo tem a oportunidade de pertencer a 2 mundos. E como isso vai afetar sua vida aqui? Bem, para começar, não vou mais me esconder de quem sou. Quero usar minha experiência para ajudar outros refugiados e imigrantes que passam pelo que passei. Tem alguma ideia específica? Na verdade tenho, disse Amira com um sorriso animado. Quero criar um programa no hotel para treinar funcionários sobre sensibilidade cultural. E talvez no futuro, abrir uma organização para ajudar mulheres que fogem de casamentos arranjados. Omar ficou impressionado com a transformação completa de sua perspectiva de vida. Precisa de algum tipo de apoio para esses projetos? Ofereceu. Por enquanto, apenas moral. Ela sorriu. Mas quando estiver pronta para expandir, talvez precisemos conversar sobre financiamento. Estarei aqui quando precisar. De volta ao hotel, Amira foi recebida como uma heroína pelos colegas. Sua história havia se espalhado, e ela se tornou uma fonte de inspiração para muitos dos funcionários imigrantes. A primeira mudança prática veio quando a administração do hotel a promoveu oficialmente para coordenadora de relações culturais. Seu trabalho agora incluía treinar a equipe sobre como receber hóspedes de diferentes culturas e servir como liaison para clientes árabes. É estranho, comentou com Joana durante um intervalo. Por anos, escondi minha origem. Agora é literalmente meu trabalho. E você está feliz com isso? Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. A mudança mais significativa, porém, foi pessoal. Amira começou a namorar um dos assistentes de Omar, um jovem empresário brasileiro chamado Gabriel Santos, que havia conhecido durante uma das reuniões de negócios no hotel. A relação desenvolveu-se naturalmente, baseada no respeito mútuo e na compreensão das experiências de vida complexas um do outro. Gabriel havia perdido os pais jovem e havia construído sua carreira do zero, então compreendia a jornada de Amira de uma forma que poucos poderiam. Quando ela contou sua história completa para ele, ele simplesmente a abraçou e disse: "Agora entendo por que você é uma pessoa tão forte e compassiva. Você não se importa com meu passado complicado?" "Seu passado não é complicado, é extraordinário", ele corrigiu. Quantas pessoas podem dizer que reconstruíram suas vidas 2 vezes e ainda mantiveram o coração aberto? O relacionamento evoluiu lentamente, respeitando o tempo que Amira precisava para se ajustar a ter alguém próximo novamente. Gabriel mostrou interesse genuíno em sua cultura e até começou a aprender árabe básico. Quando Amira apresentou Gabriel para sua família, através de uma chamada de vídeo, a recepção foi calorosa, mas cautelosa. Seus pais queriam ter certeza de que ela estava sendo tratada com respeito e amor. "Ele parece ser um bom homem", comentou seu pai depois da chamada. "Mas queremos conhecê-lo pessoalmente." "Claro, baba. Quando vocês vierem para suas férias no Brasil, poderão passar tempo com ele." "E Amira, você tem certeza de que é isso que quer? Um relacionamento sério?" "Tenho sim", ela respondeu com confiança. "Mas desta vez é minha escolha, feita no meu tempo e pelos meus motivos." Seu pai sorriu, orgulhoso da maturidade da filha. 6 meses depois de retornar ao Brasil, Amira estava supervisionando a implementação de seu programa de sensibilidade cultural no hotel quando recebeu uma ligação inesperada. Era de uma jovem mulher árabe
que havia ouvido sua história através de uma rede de apoio a refugiados. Meu nome é Laila, disse a voz nervosa do outro lado da linha. Estou em uma situação parecida com a que você passou. Alguém me disse que você poderia me ajudar. Amira sentiu seu coração acelerar. Ela havia esperado por uma oportunidade como essa desde que retornou. Claro, Laila. Onde você está agora? No consulado brasileiro em Casablanca. Consegui chegar até aqui, mas não sei o que fazer depois. Primeiro, você está segura agora, Ura. Segundo, vou ajudá-la com todo o processo. Não está sozinha. Nas semanas seguintes, Amira trabalhou incansavelmente para ajudar Laila a obter os documentos necessários e viajar para o Brasil. Ela usou seus contatos, incluindo Omar, para facilitar o processo legal e garantir que a jovem tivesse um lugar seguro para ficar. Quando Laila finalmente chegou ao Brasil, magra e assustada, mas determinada, Amira a recebeu no aeroporto com uma placa escrita em árabe: Bem-vinda à sua nova vida. Como posso agradecer o que você está fazendo por mim? Perguntou Laila através de lágrimas de alívio. Ajudando a próxima pessoa que precisar, Amira respondeu. É assim que construímos uma rede de apoio. O caso de Laila foi o primeiro de muitos. A história de Amira havia se espalhado através de redes informais de apoio a refugiados, e logo ela estava recebendo pedidos de ajuda de mulheres de vários países árabes. Com o apoio de Omar e outros beneficiadores, Amira formalizou suas atividades, criando uma pequena organização sem fins lucrativos. A princípio, funcionava informalmente no hotel, mas logo ela precisou de um espaço próprio. Você tem certeza de que quer deixar o hotel? Perguntou a gerente quando Amira anunciou sua saída. Oferecemos uma posição executiva para você ficar. Obrigada pela confiança, mas encontrei meu verdadeiro propósito, Amira explicou. O hotel sempre será especial para mim. Foi aqui que minha nova vida realmente começou. A cerimônia de despedida do hotel foi emocionante. Colegas, hóspedes regulares e até mesmo Omar fizeram discursos sobre o impacto que Amira havia tido em suas vidas. Quando conheci Amira, disse Omar durante seu discurso, ela estava escondida atrás de um nome falso e um passado negado. Hoje, ela é uma força da natureza que está mudando vidas. Isso nos ensina que nunca sabemos o potencial que uma pessoa carrega até que ela tenha a oportunidade de florescer. Amira respondeu com seu próprio discurso, agradecendo a todos que haviam apoiado sua jornada. Este hotel não foi apenas meu local de trabalho. Foi minha escola, minha família, e o lugar onde aprendi que é possível ser autêntica e ainda assim encontrar aceitação. Levarei essas lições para meu novo trabalho, onde espero proporcionar o mesmo tipo de apoio para outras mulheres que estão procurando seus próprios caminhos. A nova organização de Amira, chamada Ponte Entre Mundos, rapidamente ganhou reconhecimento. Ela trabalhava não apenas com refugiadas, mas também com famílias que queriam se reconciliar com filhas que haviam fugido, criando um diálogo entre tradição e modernidade. Sua abordagem única era baseada em sua própria experiência. Ela entendia tanto o medo das jovens mulheres quanto a dor das famílias que ficavam para trás. Isso a permitia mediar situações complexas, com uma sensibilidade que poucos profissionais possuíam. Um ano depois de iniciar a organização, Amira recebeu um convite inesperado. Uma universidade em São Paulo queria que ela falasse em uma conferência internacional sobre direitos das mulheres. Eu nunca falei publicamente sobre esses assuntos, confessou a Gabriel, que agora era seu noivo. Mas você fala sobre isso todos os dias no seu trabalho, ele apontou. A única diferença é o tamanho da audiência. E se eu disser algo errado? E se minha história não for relevante para outras pessoas? Amira, você já mudou a vida de dezenas de mulheres. Sua história é exatamente o que as pessoas precisam ouvir. A palestra foi um sucesso retumbante. Amira falou sobre sua jornada de fuga, esconderijo, redescoberta e reconciliação com uma honestidade e vulnerabilidade que tocaram profundamente a audiência. Ela enfatizou que a solução não era abandonar tradições culturais, mas evoluí-las para incluir o respeito pela autonomia individual. Após a palestra,
ela foi procurada por acadêmicos, ativistas e outras organizações que queriam colaborar com seu trabalho. Sua organização pequena, de repente, se viu com oportunidades de expansão que ela nunca havia imaginado. Como você quer proceder? Perguntou Omar durante uma reunião para discutir o futuro da organização. Quero crescer, mas de forma controlada, Amira respondeu pensativa. Não quero perder o aspecto pessoal do trabalho que fazemos. Que tal expandirmos primeiro para outras cidades brasileiras e depois considerarmos trabalho internacional? Internacional. Amira ficou surpresa. Sua história ressoa com mulheres em muitos países. Por que não levar seu modelo para outros lugares? A ideia de trabalho internacional levou Amira a uma reflexão profunda sobre o futuro. Ela e Gabriel discutiram longamente sobre como isso afetaria suas vidas pessoais e seus planos de casamento. Se você quer fazer isso, eu apoio completamente, disse Gabriel. Podemos estruturar nossas vidas de forma a acomodar viagens e trabalho internacional. Você faria isso por mim? Não por você, com você. Quero ser parte de alguma coisa maior, e seu trabalho é definitivamente isso. O casamento de Amira e Gabriel foi celebrado em uma cerimônia que simbolicamente uniu as várias fases de sua vida. A cerimônia civil foi realizada em São Paulo, com colegas do hotel, clientes da organização e amigos brasileiros. Seus pais viajaram dos Emirados, e Omar serviu como uma espécie de padrinho não oficial. Uma segunda celebração foi organizada nos Emirados algumas semanas depois, permitindo que a família estendida e a comunidade local participassem. Esta celebração seguiu tradições árabes mais clássicas, mas com modificações que refletiam os novos valores da família. É perfeito, comentou sua mãe durante a festa nos Emirados. Você conseguiu honrar quem você era, quem se tornou e quem quer ser. Durante as festividades, Amira anunciou seus planos de expansão internacional para a organização. A família e a comunidade reagiram com orgulho e ofereceram apoio. Queremos estabelecer um escritório da ponte entre mundos aqui nos Emirados, explicou a sua prima. Há muitas famílias que precisam do tipo de mediação que você oferece. Seria incrível, concordou Amira. Poderíamos trabalhar nos dois lados da questão, ajudando mulheres que querem sair e famílias que querem se reconciliar com filhas que já saíram. No primeiro ano de casamento, Amira e Gabriel estabeleceram uma rotina que os permitia dividir tempo entre o Brasil e viagens internacionais para o trabalho da organização. Eles abriram escritórios em 3 países e estabeleceram parcerias com organizações locais de direitos humanos. O sucesso profissional de Amira veio acompanhado de satisfação pessoal. Ela havia encontrado uma forma de transformar sua experiência dolorosa em algo que beneficiava outras pessoas. Mais importante ainda, havia criado um modelo de vida que honrava todas as partes de sua identidade. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se Omar não tivesse decidido elogiar meu trabalho naquela noite, refletiu ela durante uma entrevista para um documentário sobre sua organização. Você acha que ainda estaria escondida? Talvez, ou talvez tivesse encontrado outro caminho para a reconciliação. Mas certamente não seria o mesmo caminho, e talvez não tivesse levado ao trabalho que faço hoje. Qual é a lição mais importante que você aprendeu com toda essa experiência? Amira pausou, considerando cuidadosamente sua resposta. Que nunca é tarde demais para voltar para casa, e nunca é cedo demais para deixá-la. Mas o mais importante é que casa não é um lugar físico. Casa é onde você pode ser completamente autêntica, e ainda assim se sentir amada e aceita. 5 anos após o reencontro com Omar no hotel, a organização de Amira havia ajudado mais de 200 mulheres em situações similares à dela e facilitado 50 reconciliações familiares. Ela havia se tornado uma voz respeitada em conferências internacionais e coautora de um livro sobre mediação intercultural. Mas talvez sua maior conquista fosse pessoal. Amira havia conseguido criar uma vida que integrava completamente todas as partes de sua identidade. Ela falava árabe em casa com Gabriel, que agora era fluente no idioma. Mantinha tradições culturais que valorizava
e havia abandonado aquelas que considerava limitantes. Visitava regularmente sua família nos Emirados e havia estabelecido sua própria família no Brasil. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O momento mais emocionante veio quando ela soube que estava grávida. Ao compartilhar a notícia com sua família, através de uma chamada de vídeo, viu lágrimas de alegria nos olhos de seus pais. Nosso primeiro neto, disse seu pai com voz embargada. Será criado conhecendo ambas as suas heranças, e será livre para escolher seu próprio caminho, acrescentou sua mãe. Como deveria ser para todas as crianças, concordou Amira. A gravidez trouxe novas reflexões sobre identidade e pertencimento. Amira queria que seu filho crescesse orgulhoso de suas raízes multiculturais, mas também livre das pressões e limitações que ela havia enfrentado. Ela e Gabriel passaram meses discutindo como criar uma criança bilíngue e bicultural, como honrar tradições sem impor limitações, como ensinar respeito pela família sem exigir obediência cega. Queremos que nossa criança entenda que tradição não é algo estático, explicou Gabriel durante uma conversa com os pais de Amira. É algo vivo que pode evoluir e se adaptar. Isso é sabedoria verdadeira, respondeu o avô da criança. Vocês serão pais maravilhosos. Quando sua filha nasceu, Amira escolheu um nome que honrava ambas as culturas. Yasmina Santos Al-Zahrani, carregando os sobrenomes de ambos os pais e da família árabe. Durante a cerimônia de nascimento, realizada simultaneamente no Brasil e nos Emirados através de uma transmissão ao vivo, Amira fez uma promessa solene. Yasmina crescerá sabendo que tem raízes profundas em duas culturas diferentes, mas que seu futuro não está limitado por nenhuma delas. Ela aprenderá que pode honrar o passado enquanto cria seu próprio caminho. Omar, agora considerado um membro da família estendida, foi escolhido como padrinho da criança. Durante a cerimônia, ele refletiu sobre como uma simples conversa no hotel havia levado a transformações tão profundas. Às vezes, disse ele em seu discurso, os momentos mais pequenos levam às mudanças mais significativas. Um elogio sussurrado em árabe se transformou numa jornada de redescoberta que tocou dezenas de vidas. A história de Amira continuou a se desenrolar, mas agora com uma nova dimensão. Ela estava criando a próxima geração de uma família que havia aprendido a equilibrar tradição com progresso, raízes com asas, pertencimento com autonomia. Sua organização evoluiu para se tornar uma referência internacional em mediação cultural e reconciliação familiar. Universidades começaram a estudar seus métodos e governos a consultá-la sobre políticas de integração para refugiados. Mas para Amira, o sucesso mais importante era medido em termos mais simples. Famílias reunidas, mulheres livres para fazer suas próprias escolhas e crianças criadas com amor em vez de medo. Anos mais tarde, quando Yasmina estava caminhando e falando suas primeiras palavras em português e árabe, Amira frequentemente a levava ao hotel onde tudo havia começado. A menina corria pelos corredores elegantes, enquanto sua mãe visitava antigos colegas e compartilhava histórias sobre os primeiros dias de sua transformação. Mama, dizia Yasmina em português, apontando para o salão de eventos onde o elogio de Omar havia mudado tudo. Aqui? Sim, Habibi, respondia Amira em árabe. Foi aqui que a mama parou de se esconder e começou a viver de verdade. Durante uma dessas visitas, a nova gerente do hotel, Dona Carmen, havia se aposentado, mostrou a Amira uma placa pequena, mas elegante, que haviam instalado no salão principal. Em homenagem a Amira Santos Al-Zahrani, que nos ensinou que coragem é a ponte entre quem éramos e quem podemos nos tornar. Amira ficou profundamente emocionada com a homenagem. Aquele espaço que havia testemunhado sua vulnerabilidade mais profunda, agora celebrava sua força. É perfeita, disse ela, segurando Yasmina no colo. Um dia vou contar para você toda a história deste lugar. História, exclamou Yasmina batendo palmas.
Sim, uma história sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos de verdade. À medida que Yasmina crescia, Amira começou a entender seu papel como mãe de uma forma mais profunda. Ela queria dar à filha todas as oportunidades que ela mesma não havia tido. A liberdade de escolher seu caminho, o apoio incondicional da família e a segurança de saber que seria amada independentemente de suas decisões. Você nunca terá que fugir para ser ouvida, sussurrava Amira para Yasmina durante as noites quietas. Sua voz sempre será respeitada nesta família. Gabriel, que havia se tornado um pai devotado, compartilhava essa visão. Ele passava horas ensinando Yasmina sobre cultura brasileira, enquanto Amira compartilhava histórias e tradições árabes. A menina crescia trilíngue, português, árabe e inglês, e bicultural por natureza. Quando Yasmina fez 3 anos, a família viajou juntos aos Emirados pela primeira vez. A menina conheceu seus avós pessoalmente e ficou fascinada pela arquitetura, comida e música diferentes. Teta! Dido! Gritava ela em árabe, correndo para os braços dos avós. Ela parece completamente em casa aqui, observou a mãe de Amira. Como deveria ser? Respondeu Amira. Este também é o lar dela. Durante essa viagem, Amira recebeu uma honraria do governo local por seu trabalho em mediação cultural e direitos das mulheres. A cerimônia foi realizada no mesmo palácio onde ela havia crescido, ouvindo histórias sobre tradições familiares rígidas. É irônico, comentou com Gabriel, enquanto se preparavam para a cerimônia. Estou sendo honrada no mesmo lugar onde me senti mais prisioneira quando criança. Talvez seja exatamente como deveria ser, ele respondeu. Você transformou sua prisão em sua plataforma. Durante o discurso de aceitação da honraria, Amira falou sobre a evolução da família e da sociedade. Quando era criança, pensava que tinha apenas 2 opções: aceitar completamente as tradições da minha família ou rejeitá-las totalmente. Não imaginava uma terceira opção: evoluí-las. Hoje, minha filha cresce numa família que honra o passado, mas não é limitada por ele, que valoriza tradições, mas também valoriza a autonomia individual. A audiência, que incluía muitas famílias tradicionais locais, aplaudiu calorosamente. Após a cerimônia, Amira foi procurada por várias famílias jovens que queriam conselhos sobre como criar filhos em um mundo em mudança. Como você equilibra a tradição com modernidade? Perguntou uma mãe jovem. Perguntando constantemente: esta tradição serve ao bem-estar da minha família ou a família está servindo à tradição? Respondeu Amira. Tradições devem nos fortalecer, não nos limitar. De volta ao Brasil, Amira continuou expandindo seu trabalho. Ela abriu um instituto de treinamento para mediadores culturais e começou a trabalhar com empresas multinacionais que queriam melhorar suas políticas de diversidade e inclusão. O instituto tornou-se um modelo estudado internacionalmente. Amira desenvolveu metodologias inovadoras para resolver conflitos interculturais e foi convidada para palestrar em universidades ao redor do mundo. Mas seu projeto mais ambicioso estava apenas começando. Ela queria escrever um livro que contasse não apenas sua própria história, mas as histórias de todas as mulheres que havia ajudado ao longo dos anos. Será um livro sobre transformação, explicou para Omar durante uma de suas reuniões regulares. Não apenas sobre fugas ou reconciliações, mas sobre como pessoas podem reinventar suas vidas mantendo suas essências. Parece exatamente o tipo de livro que o mundo precisa agora. Omar concordou. O livro, intitulado Ponte entre Mundos, uma jornada de exílio e reconciliação, levou 3 anos para ser escrito. Amira entrevistou centenas de mulheres, famílias e mediadores culturais. Ela queria que o livro fosse mais que uma memória pessoal. Queria que fosse um guia prático para qualquer pessoa lidando com conflitos de identidade cultural. Quando o livro foi publicado, tornou-se um sucesso internacional imediato. Universidades começaram a usá-lo em cursos de sociologia e psicologia. Organizações de direitos humanos o citavam em seus relatórios. Famílias de diversas culturas encontravam nele estratégias para lidar com conflitos geracionais.
Mais importante para Amira, mulheres jovens em situações similares à que ela havia enfrentado, encontravam no livro tanto validação para seus sentimentos, quanto estratégias práticas para navegar suas próprias jornadas. Recebo cartas todos os dias, contou ela durante uma entrevista televisiva. Algumas são de mulheres que estão considerando deixar suas famílias. Outras são de famílias que querem se reconciliar com filhas que partiram. E algumas são de pessoas que simplesmente se sentem perdidas entre diferentes culturas. Para todas elas, tento oferecer esperança de que é possível encontrar um caminho que honre todas as partes de quem somos. O sucesso do livro trouxe oportunidades ainda maiores. Amira foi convidada a colaborar com as Nações Unidas em programas para refugiados e a consultar governos sobre políticas de imigração mais humanas. Quando Yasmina fez 5 anos, Amira tomou uma decisão importante. Ela queria expandir sua família. Gabriel havia expressado o desejo de ter mais filhos, e Amira sentia que estava pronta para equilibrar a maternidade com seu trabalho crescente. A notícia da segunda gravidez foi recebida com alegria por toda a família estendida. Desta vez seria um menino, que eles decidiram chamar de Omar Gabriel Al-Zahrani Santos, honrando o homem que havia facilitado a transformação da família. Estou profundamente honrado, disse Omar quando soube do nome, mas espero que ele seja mais diplomático que eu. Esperamos que ele herde sua generosidade e visão, respondeu Amira. Durante a segunda gravidez, Amira reduziu suas viagens, mas continuou trabalhando no desenvolvimento de novos programas para seu instituto. Ela criou um curso online que permitia que pessoas ao redor do mundo aprendessem suas técnicas de mediação cultural. Yasmina, agora uma criança precoce e curiosa, frequentemente participava das sessões de trabalho da mãe. Ela mostrava um talento natural para línguas e uma fascinação por histórias de diferentes culturas. Mama, por que algumas famílias brigam? Perguntou ela um dia, depois de ouvir Amira conversando sobre um caso particularmente difícil. Às vezes as pessoas esquecem que amar alguém significa querer que essa pessoa seja feliz, não querer que ela seja exatamente como nós queremos, explicou Amira cuidadosamente. Mas se eu for diferente de vocês, ainda vão me amar? Yasmina perguntou com a inocência de criança. Especialmente se você for diferente de nós, Amira respondeu, abraçando a filha. Ser diferente significa que você está crescendo e se tornando sua própria pessoa. Quando Omar Gabriel nasceu, a família se sentiu completa de uma forma nova. O menino chegou ao mundo cercado por amor de 2 culturas e 3 gerações que haviam aprendido que família verdadeira é baseada em aceitação, não em conformidade. A cerimônia de nascimento foi ainda mais elaborada que a de Yasmina, com parentes voando de vários países para participar. O bebê foi abençoado em português, árabe e inglês, simbolizando sua herança multicultural. Durante a celebração, o avô Rashid fez um discurso emocionante. Este menino representa o futuro das nossas famílias. Ele crescerá sabendo que pode honrar suas tradições enquanto cria novas, que pode amar profundamente suas raízes enquanto voa tão alto quanto seus sonhos permitirem. Amira, segurando o bebê nos braços, olhou ao redor da sala cheia de pessoas que amavam sua família incondicionalmente. Lembrou-se da menina de 13 anos aterrorizada que havia fugido na calada da noite, certa de que nunca mais seria aceita por sua família. Omar, sussurrou para o bebê, você tem o nome de um homem muito especial que ensinou sua mama que às vezes os estranhos podem ser anjos disfarçados. O verdadeiro Omar, agora oficialmente o tio honorário das crianças, segurava Yasmina enquanto ela olhava fascinada para o irmão mais novo. Bebê, disse ela em português, depois repetiu em árabe. Tafu. Sim, Habibi, concordou Omar. E você vai ser a irmã mais velha, mais incrível que ele poderia ter. Nos meses seguintes, Amira descobriu que equilibrar 2 filhos pequenos com uma organização internacional em crescimento era mais desafiador do que havia imaginado. Mas ela havia aprendido a pedir ajuda e a aceitar apoio. Gabriel assumiu mais responsabilidades na administração da organização, permitindo que Amira se concentrasse no desenvolvimento de programas e na escrita de seu segundo livro.
Os avós de ambos os lados se revezavam em visitas longas, proporcionando apoio prático e emocional. Família verdadeira significa que ninguém carrega os fardos sozinho, observou a mãe de Amira durante uma de suas estadias no Brasil. É uma das lições mais importantes que aprendi, concordou Amira. Durante anos, achei que independência significava não precisar de ninguém. Agora entendo que significa saber escolher de quem precisar. Quando Omar Gabriel fez 1 ano, Amira recebeu uma proposta surpreendente. Uma fundação internacional queria financiar a expansão de sua organização para 10 novos países. Seria uma oportunidade de impactar milhares de vidas, mas também exigiria muito mais viagens e tempo longe da família. A decisão não foi fácil. Amira e Gabriel passaram semanas discutindo as implicações para sua família e seu relacionamento. Não quero que você perca essa oportunidade por nossa causa, disse Gabriel durante uma conversa franca, mas também não quero que nossa família seja sacrificada pelo trabalho. E se encontrássemos uma forma de fazer ambos? Sugeriu Amira. Talvez pudéssemos estruturar a expansão de uma forma que nos permitisse viajar em família algumas vezes e trabalhar remotamente outras. As crianças são pequenas demais para tanto movimento, Gabriel apontou. Então, e se esperássemos alguns anos? A fundação pode estar disposta a flexibilizar o cronograma. A solução veio de uma fonte inesperada. Omar ofereceu-se para se tornar co-diretor da expansão internacional, assumindo a responsabilidade pelas viagens extensas, enquanto Amira coordenava remotamente e participava apenas de reuniões essenciais. Por que você faria isso? Perguntou Amira, surpresa com a generosidade da oferta. Porque vi o impacto transformador do seu trabalho e porque considero vocês família, Omar respondeu simplesmente. Além disso, estou chegando a uma idade onde trabalho com propósito significa mais para mim que lucro. A parceria resultou na maior expansão da história da organização. Em 3 anos, a Ponte Entre Mundos estava operando em 15 países, havia facilitado mais de 1000 reconciliações familiares e treinado centenas de mediadores culturais. Amira continuou sendo a face pública da organização, escrevendo, palestrando e desenvolvendo novos programas. Mas agora, ela podia fazer isso mantendo uma vida familiar equilibrada. Yasmina, agora com 8 anos, havia se tornado uma criança notavelmente madura e empática. Ela frequentemente ajudava a traduzir durante as chamadas de vídeo da mãe com clientes internacionais e mostrava um interesse genuíno pelas histórias que ouvia. "Mama, quando eu crescer posso trabalhar com você?" perguntou ela um dia. "Se for isso que você quiser", Amira respondeu. "Mas também pode escolher qualquer outra coisa que a faça feliz." "Como você sabia que queria ajudar famílias?" Amira pausou, pensando na pergunta profunda da filha. "Não sabia inicialmente. Descobri que era isso que queria fazer quando comecei a fazer, e percebi que me sentia completa, ajudando outras pessoas a encontrarem seus caminhos. E se eu não souber o que me faz feliz, então você vai experimentar muitas coisas diferentes até descobrir, e nós vamos apoiar você em cada tentativa." Omar Gabriel, agora um menino de 3 anos, cheio de energia, mostrava sinais precoces de ser um diplomata natural. Ele facilitava naturalmente conflitos entre as crianças na pré-escola e mostrava uma capacidade impressionante de se conectar com pessoas de diferentes culturas. "Ele definitivamente herdou algo de todos nós", observou Gabriel durante uma reunião familiar. "A empatia da Amira, a diplomacia do Omar e, esperamos que minha paciência, e minha teimosia", acrescentou Amira rindo. "Pelo menos as partes úteis dela." No 10º aniversário de seu reencontro com Omar no hotel, Amira organizou uma celebração especial. Ela convidou todas as pessoas que haviam sido importantes em sua jornada, funcionários do hotel, clientes da organização, família e amigos. A festa foi realizada no mesmo salão onde tudo havia começado. Uma exposição especial mostrava fotos e histórias de todas as famílias que haviam sido reunidas através do trabalho da organização. 10 anos atrás, disse Amira durante seu discurso, eu estava escondida atrás de um nome falso e um passado negado. Esta noite estou aqui com meu nome verdadeiro,
cercada por pessoas que me amam exatamente como sou, celebrando o trabalho que dá sentido à minha vida. Se há uma lição em minha história, é que nunca é tarde demais para começar de novo, e nunca é cedo demais para ser corajoso. Omar, agora na casa dos 60, fez seu próprio discurso reflexivo. Quando elogiei o trabalho de uma camareira em árabe naquela noite, estava simplesmente sendo educado. Não imaginava que aquelas palavras iniciariam uma jornada que transformaria tantas vidas, incluindo a minha própria. Aprendi que pequenos atos de bondade podem ter consequências extraordinárias e que, às vezes, somos instrumentos de mudanças que nem compreendemos completamente. A festa culminou com uma surpresa especial. A atual administração do hotel revelou que haviam criado uma bolsa de estudos anual em nome de Amira para funcionários que quisessem continuar sua educação. A bolsa se chamaria Programa Ponte Entre Mundos e apoiaria especificamente funcionários imigrantes. Não sabemos como agradecer, disse Amira, visivelmente emocionada. Continuando a fazer o trabalho que está fazendo, respondeu o gerente atual. E lembrando que transformação inspira transformação. Naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, Amira ficou sozinha no salão por alguns minutos. Ela olhou para o lugar exato onde havia recebido o elogio em árabe que mudara sua vida. Gabriel a encontrou lá, segurando Omar Gabriel adormecido, enquanto Yasmina sonolenta segurava sua mão. No que está pensando? Ele perguntou gentilmente. Em como a vida é estranha, ela respondeu. Como um momento de terror pode levar a uma vida inteira de propósito. Você se arrepende de alguma coisa? Amira considerou a pergunta cuidadosamente. Me arrependo dos anos de sofrimento que causamos uns aos outros por não sabermos como conversar. Mas não me arrependo da jornada, porque ela levou a esta vida, a esta família, a este trabalho. E o futuro? Gabriel perguntou. O que você vê quando olha para a frente? Vejo nossas crianças crescendo livres para serem quem quiserem ser. Vejo nossa organização ajudando ainda mais famílias. Vejo um mundo onde cada vez menos jovens sentem que precisam fugir para serem ouvidas. E pessoalmente? Amira sorriu, olhando para sua família reunida naquele espaço tão significativo. Pessoalmente, vejo uma mulher que finalmente aprendeu que casa não é onde você nasce ou onde mora. Casa é onde você pode ser completamente você mesma e ainda assim ser completamente amada. Enquanto a família deixava o hotel naquela noite, Amira carregou consigo a certeza de que sua jornada havia vindo completa. Da menina aterrorizada escondida atrás de um nome falso, à mulher confiante que agora era, ela havia descoberto que a maior coragem não está em fugir dos problemas ou em evitá-los, mas em enfrentá-los com honestidade, amor e a disposição de crescer. Anos mais tarde, quando Yasmina estava na adolescência e Omar Gabriel no ensino fundamental, Amira começou a compartilhar sua história completa com eles de uma forma mais madura. Ela queria que entendessem não apenas os fatos de sua jornada, mas as emoções e lições por trás dela. Por que você não tentou conversar com seus pais antes de fugir? Perguntou Yasmina durante uma dessas conversas. Porque eu era muito jovem para saber que conversa era uma opção. Amira respondeu honestamente. Naquela época pensava que só havia duas escolhas: obedecer completamente ou rebelar-se completamente. Mas agora você sabe que há outras opções. Agora sei que quase sempre há mais opções do que vemos inicialmente. Mas às vezes precisamos de tempo e sabedoria para encontrá-las. Omar Gabriel, sempre prático, fez sua própria pergunta. Mama, se eu discordar de vocês quando crescer, vamos conseguir conversar sobre isso? Espero muito que sim, Amira respondeu. E se não conseguirmos inicialmente, vamos continuar tentando até conseguirmos. Promessa? Promessa. Essas conversas se tornaram um ritual familiar regular. Amira queria que seus filhos crescessem, sabendo que podiam falar sobre qualquer coisa, discordar respeitosamente e ainda assim serem amados incondicionalmente. Quando Yasmina fez 15 anos, ela expressou interesse em trabalhar como voluntária na organização da mãe durante as férias de verão. Amira ficou emocionada, mas também cautelosa. Tenho certeza de que é isso que você quer?
Perguntou. Não se sinta pressionada só porque é minha profissão. Quero experimentar. Yasmina respondeu com a maturidade de alguém que havia crescido ouvindo histórias de transformação. Se não gostar, tentarei outra coisa. E se você gostar tanto que quiser fazer disso sua carreira? Então terei aprendido com a melhor. Yasmina sorriu. O trabalho voluntário de Yasmina revelou talentos naturais para mediação e comunicação intercultural. Ela demonstrou uma habilidade especial para se conectar com adolescentes que estavam lutando com questões de identidade cultural, talvez porque ela mesma navegava naturalmente entre múltiplas culturas. Ela tem um dom, observou Omar durante uma de suas visitas, mas um dom diferente do seu. Você traz sabedoria de experiência. Ela traz a perspectiva de alguém que cresceu bicultural desde o nascimento. Acha que ela vai querer continuar com esse trabalho? Perguntou Amira. Acho que ela vai encontrar sua própria forma de fazer a diferença, que pode incluir esse trabalho, ou pode ser algo completamente diferente. E tanto uma opção quanto a outra estarão certas. No final do verão, Yasmina anunciou que queria estudar psicologia e mediação de conflitos na universidade, mas também queria explorar jornalismo. Quero entender as pessoas profundamente, como você faz, explicou. Mas também quero contar histórias que possam inspirar mudanças em escala maior. Parece uma combinação perfeita para você, concordou Amira, orgulhosa da forma como a filha estava integrando seus próprios interesses com valores familiares. Omar Gabriel, agora com 10 anos, estava desenvolvendo seus próprios talentos únicos. Ele mostrava interesse especial por tecnologia e havia começado a criar aplicativos simples para ajudar crianças a aprenderem idiomas. Quero que crianças como nós possam falar com seus avós em qualquer língua, explicou ele sobre seu projeto mais recente. Você está pensando em como a tecnologia pode conectar famílias? Perguntou Gabriel, impressionado com a sofisticação do pensamento do filho. Sim, e talvez quando eu crescer, possa criar coisas que ajudem a mama a ajudar ainda mais pessoas. A família havia evoluído para um modelo onde cada membro perseguia seus próprios interesses, enquanto mantinha um compromisso compartilhado com valores de empatia, compreensão cultural e apoio mútuo. Quando Amira completou 15 anos desde seu reencontro com Omar, ela decidiu escrever um terceiro livro, este focado especificamente em como criar filhos biculturais em um mundo globalizado. Por que esse tema agora? Perguntou seu editor. Porque percebi que há uma geração inteira de crianças crescendo entre culturas e muito poucos recursos para ajudar famílias a navegar isso de forma saudável, explicou Amira. Quero compartilhar o que aprendemos como família e o que observei através do meu trabalho. O livro Criando Pontes, Como Educar Filhos entre Culturas, tornou-se um recurso valioso para famílias multiculturais ao redor do mundo. Amira incluiu entrevistas com Yasmina e Omar Gabriel, permitindo que eles compartilhassem suas próprias perspectivas sobre crescer com múltiplas identidades culturais. O melhor de ter duas culturas, escreveu Yasmina em sua contribuição, é que você nunca se sente limitada a apenas uma forma de ver o mundo. O mais difícil é que às vezes as pessoas esperam que você escolha uma identidade em vez de abraçar todas elas. Omar Gabriel contribuiu com uma perspectiva mais simples, mas igualmente profunda. Quando você cresce falando duas línguas e conhecendo duas culturas, você aprende cedo que há sempre mais de uma forma certa de fazer qualquer coisa. O sucesso do terceiro livro trouxe convites para Amira palestrar especificamente sobre educação multicultural. Universidades começaram a desenvolver cursos baseados em suas metodologias e organizações governamentais a consultaram sobre políticas educacionais para comunidades de imigrantes. Durante uma palestra particularmente memorável numa universidade em Toronto, uma estudante levantou uma pergunta que fez Amira pausar. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a menina de 13 anos que estava prestes a fugir, o que diria a ela? Amira considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Diria que ela é mais corajosa do que imagina, mais amada do que entende, e que o futuro é muito mais cheio de possibilidades do que ela pode ver no momento. Mas não sei se mudaria sua decisão de partir,
porque aquela partida, por mais dolorosa que tenha sido, levou a uma jornada de crescimento que beneficiou não apenas ela, mas centenas de outras famílias também. Então você não se arrepende do sofrimento? Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar o caminho de volta ao amor, mas o crescimento que veio com esse caminho, isso não foi um acidente. Foi resultado de escolhas corajosas feitas por muitas pessoas ao longo de muitos anos. Após a palestra, Amira foi procurada por uma jovem estudante que havia identificado forte conexão com sua história. Estou numa situação similar, confessou a jovem. Minha família quer que eu siga um caminho que não me sinto confortável seguindo, mas tenho medo de decepcioná-los se falar como me sinto. Você já tentou conversar com ele sobre seus sentimentos? Perguntou Amira gentilmente. Não. Tenho medo de que me rejeitem. E se não a rejeitarem? E se estiverem esperando que você fale sobre como se sente? Nunca pensei nisso dessa forma. Às vezes, disse Amira, as pessoas que nos amam estão esperando sinais de que precisamos de algo diferente, mas não sabem como perguntar. Conversa honesta é quase sempre melhor que suposições silenciosas. 6 meses depois, Amira recebeu uma carta da jovem estudante. Ela havia conversado com sua família sobre suas preocupações e, para sua surpresa, eles haviam sido receptivos e dispostos a encontrar soluções que honrassem tanto suas tradições quanto seus sonhos individuais. Sua história me deu coragem para tentar conversa antes de fuga, escreveu a jovem, e funcionou. Cartas como essa chegavam regularmente, lembrando Amira de que sua jornada pessoal havia se tornado uma fonte de esperança e orientação para outras pessoas enfrentando conflitos similares. Quando Yasmina se formou no ensino médio, ela anunciou sua intenção de passar 1 ano trabalhando com organizações de direitos humanos em diferentes países antes de começar a universidade. Quero entender questões de identidade cultural de uma perspectiva global antes de me especializar academicamente, explicou. É uma ideia ambiciosa, disse Gabriel, mas talvez seja exatamente o tipo de experiência que a preparará melhor para seu futuro. E nós podemos apoiá-la durante esse ano, acrescentou Amira. Nossa organização tem parcerias em vários países que poderiam facilitar estágios seguros e educativos. O ano sabático de Yasmina revelou-se transformador. Ela trabalhou com refugiados na Jordânia, mediou conflitos familiares na Turquia e ajudou a desenvolver programas educacionais para comunidades de imigrantes no Canadá. Suas cartas para casa mostravam o crescimento de sua compreensão sobre questões culturais complexas. Estou aprendendo que cada família, cada comunidade, cada país lida com mudança cultural de forma diferente, escreveu Diamant. Não há soluções únicas, mas há princípios universais: respeito, comunicação aberta e a disposição de crescer juntos em vez de permanecer estagnados, separados. Quando retornou ao Brasil, Yasmina estava mais confiante em sua direção de carreira. Ela decidiu estudar jornalismo com especialização em questões culturais e de direitos humanos. Quero contar histórias que humanizem questões complexas, explicou. Histórias como a sua, mama, que mostram que por trás de cada estatística de refugiado ou conflito familiar, há pessoas reais com esperanças, medos e sonhos. Omar Gabriel, agora na adolescência, havia desenvolvido uma reputação em sua escola como mediador natural de conflitos entre estudantes. Professores frequentemente o procuravam quando surgiam tensões entre alunos de diferentes origens culturais. Como você aprendeu a fazer isso tão bem? Perguntou sua orientadora educacional. Crescendo numa família onde conversar sobre diferenças é normal, respondeu ele simplesmente. E vendo minha mãe ajudar pessoas a se entenderem todos os dias. Quando chegou a hora de escolher atividades do ensino médio, Omar Gabriel criou um clube de mediação entre pares, onde estudantes mais velhos treinavam estudantes mais novos em técnicas de resolução de conflitos. Ele está seguindo seus passos, mas de sua própria forma, observou Omar, o tio honorário, durante uma visita. Todos os filhos seguem os passos dos pais de alguma forma, respondeu Amira. A pergunta é se conseguimos mostrar a eles
que há muitos caminhos diferentes para chegar a lugares significativos. No 20º aniversário de seu reencontro com Omar no hotel, Amira organizou uma conferência internacional sobre mediação cultural e reconciliação familiar. O evento atraiu especialistas, famílias e jovens de mais de 30 países. A conferência foi realizada no mesmo hotel onde tudo havia começado, transformando o espaço em um centro temporário de aprendizado e cura. Painéis de discussão aconteceram no salão, onde Omar havia primeiro elogiado seu trabalho em árabe. Durante sua palestra principal, Amira refletiu sobre as 2 décadas que haviam passado. 20 anos atrás, eu estava escondida neste mesmo salão, aterrorizada de que alguém descobrisse quem eu realmente era. Hoje, estou aqui como meu eu autêntico, cercada por centenas de pessoas que estão comprometidas com a construção de pontes, em vez de muros. Se há uma lição em minha jornada, é que a autenticidade é o primeiro passo para a conexão genuína, e conexão genuína é o que cura famílias, comunidades e, eventualmente, o mundo. A audiência incluía muitas das famílias que Amira havia ajudado ao longo dos anos. Durante o painel Vozes de Reconciliação, várias dessas famílias compartilharam suas próprias histórias de separação e reencontro. Uma mãe falou sobre reencontrar sua filha depois de 10 anos de separação. Aprendi que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir para que possamos nos encontrar novamente em termos mais saudáveis. Um pai descreveu como a mediação de Amira havia salvado seu relacionamento com seu filho. Ela nos ensinou que tradição e progresso não são inimigos. Eles podem dançar juntos se aprendermos os passos certos. Uma jovem mulher que havia fugido de casa e retornado através do programa de Amira disse: "O que aprendi é que coragem não é a ausência de medo. É sentir medo e escolher amor mesmo assim." A conferência culminou com o anúncio de uma nova iniciativa, um Instituto Internacional Permanente para a Mediação Cultural, sediado no Brasil, mas com escritórios ao redor do mundo. O Instituto seria dirigido conjuntamente por Amira, Omar e uma equipe internacional de especialistas. "Este instituto será diferente", explicou Amira durante o anúncio. "Não será apenas um lugar onde famílias vêm quando estão em crise. Será um lugar onde famílias vêm para aprender como crescer juntas, como navegar mudanças culturais de forma proativa, como criar tradições novas que honrem o passado enquanto abraçam o futuro." Yasmina, agora formada em jornalismo e trabalhando como correspondente internacional, foi escolhida para documentar o trabalho do Instituto através de uma série de artigos e documentários. Omar Gabriel, prestes a se formar no ensino médio, anunciou sua intenção de estudar tecnologia e psicologia, com o objetivo de criar plataformas digitais que facilitassem a comunicação intercultural. "Quero usar tecnologia para ajudar famílias se conectarem através de diferenças culturais e geográficas", explicou durante sua apresentação na conferência. "Imagine aplicativos que não apenas traduzam línguas, mas também expliquem contextos culturais, ou plataformas que ajudem famílias separadas a reconstruir relacionamentos gradualmente, com orientação profissional integrada." A visão de Omar Gabriel impressionou tanto os participantes da conferência que ele recebeu ofertas de estágio de várias empresas de tecnologia especializadas em comunicação intercultural. "Ele vai mudar o mundo de sua própria forma", disse Omar, o tio, com orgulho. "Assim como sua irmã, assim como você." "Todos nós mudamos o mundo de alguma forma", respondeu Amira. "A questão é se escolhemos mudá-lo para melhor." Nos anos seguintes, a família continuou a crescer e evoluir. Yasmina se casou com um colega jornalista que conheceu durante uma missão no Oriente Médio. Um homem que compartilhava sua paixão por contar histórias que humanizavam questões complexas. Omar Gabriel foi aceito numa universidade prestigiosa com uma bolsa integral para estudar a intersecção entre tecnologia e psicologia social. Seu projeto de formatura sobre comunicação intercultural, mediada por inteligência artificial, atraiu atenção internacional. Gabriel, o marido de Amira,
continuou sendo o alicerce estável da família, enquanto expandia seu próprio trabalho em consultoria empresarial, especializando-se em ajudar empresas multinacionais a criar ambientes mais inclusivos para funcionários de diversas origens. Omar, agora na casa dos 70, permaneceu ativo como mentor e conselheiro, mas começou a delegar mais responsabilidades operacionais para uma nova geração de líderes no instituto. "É hora de deixar que vocês voem com suas próprias asas", disse ele durante uma reunião familiar. "Eu apenas plantei uma semente há muitos anos. Vocês cultivaram uma floresta inteira." Amira, agora reconhecida internacionalmente como uma das principais especialistas em mediação cultural, começou a contemplar seu legado de uma forma mais profunda. "Quando olho para trás", disse ela durante uma entrevista para seu 60º aniversário, "vejo que cada pessoa que ajudamos criou ondas que se espalharam muito além do que podemos rastrear. Cada família reunida criou uma nova história de amor vencendo o medo. Cada jovem que aprendeu a conversar em vez de fugir ensinou essa lição para outras pessoas. O impacto real do que fazemos não pode ser medido em números." "Qual é a lição mais importante que você gostaria de deixar para futuras gerações?" perguntou a jornalista. Amira pausou, pensando na pergunta com a seriedade que merecia. Que família não é definida por sangue ou tradição ou geografia. Família é definida por amor, aceitação e a disposição de crescer juntos. E que nunca, nunca é tarde demais para começar uma conversa que pode mudar tudo. Durante a comemoração de seu aniversário, cercada por filhos, netos, família estendida de sangue e família escolhida, Amira olhou ao redor da mesa e viu a realização de sonhos que ela nem sabia que tinha quando era uma jovem aterrorizada correndo pela noite. Yasmina estava grávida de seu primeiro filho, que seria criado falando 4 idiomas e celebrando tradições de múltiplas culturas. Omar Gabriel havia acabado de receber uma oferta para liderar o desenvolvimento de uma nova plataforma de comunicação intercultural, que seria usada por organizações humanitárias ao redor do mundo. Gabriel segurava a mão de Amira enquanto ela soprava as velas do bolo, e ela sentiu a mesma sensação de completude que havia sentido no dia em que se reencontrou com sua família. 25 anos atrás, disse ela durante seu breve discurso de agradecimento, uma menina fugiu para proteger seu futuro. Hoje, uma mulher celebra um futuro que é mais belo do que aquela menina jamais poderia ter imaginado. A diferença não foi sorte ou destino. A diferença foi a disposição de pessoas boas para estenderem pontes onde outros construiriam muros. E sua disposição de cruzar essas pontes, acrescentou Omar, e sua coragem de construir novas pontes quando as antigas não eram suficientes, disse Yasmina, e sua sabedoria de ensinar outros como construir suas próprias pontes, contribuiu Omar Gabriel. Naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, Amira ficou sozinha em seu escritório, olhando para as fotos que documentavam sua jornada. Havia uma foto dela aos 13 anos, com sua família original, radiante de inocência. Uma foto dela aos 28, no hotel, usando o uniforme de camareira com olhos cautelosos. Fotos do reencontro com sua família, do casamento, dos nascimentos de seus filhos, das cerimônias de formatura, das conferências internacionais. Mas a foto que mais a tocava era uma recente, toda a família estendida, incluindo Omar e várias das famílias que haviam sido reunidas através de seu trabalho, celebrando juntos no jardim de sua casa. Na foto, pessoas de idades, etnias e origens diferentes estavam abraçadas, rindo, claramente conectadas por algo mais profundo que conveniência social. Gabriel a encontrou lá, perdida em contemplação. "No que está pensando?" perguntou como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. "Em como a vida é estranha e maravilhosa", ela respondeu. "Como o momento mais aterrorizante da minha vida levou aos momentos mais felizes." "E como se sente agora, olhando para tudo isso?" Amira considerou a pergunta, sentindo o peso e a leveza de todas as experiências que a haviam trazido a este momento. "Me sinto grata", disse finalmente. "Grata pela dor que me ensinou empatia. Grata pelo medo que me ensinou coragem.
grata pela separação que me ensinou o valor da conexão, e grata por todas as pessoas que escolheram amar em vez de julgar ao longo do caminho. E o futuro? Gabriel perguntou, como sempre fazia. O futuro pertence aos nossos filhos e aos filhos de todas as famílias, que aprenderam a crescer juntas em vez de crescer separadas. Amira respondeu. E acho que eles vão construir um mundo onde menos pessoas precisarão fugir para serem ouvidas, onde mais famílias saberão como amar sem controlar, onde mais comunidades entenderão que diversidade é força, não ameaça. Enquanto eles se dirigiam para o quarto, Amira fez uma parada final na cozinha para verificar se tudo estava em ordem. Na geladeira, havia desenhos de seus netos mais novos, lado a lado com fotos de reuniões da organização e convites para conferências internacionais. Era uma justaposição perfeita de sua vida, profissional e pessoal, internacional e doméstica, pública e privada, tudo integrado em uma existência que honrava todas as partes de quem ela era. Antes de apagar as luzes, Amira sussurrou uma oração de gratidão em árabe, seguida de uma oração de esperança em português. Era seu ritual noturno há anos, uma forma de honrar ambas as culturas que a haviam formado e ambas as línguas que carregavam suas orações. Naquela noite, ela sonhou que estava de volta ao hotel onde tudo havia começado. Mas desta vez, em vez de ser uma camareira aterrorizada escondendo sua identidade, ela era uma convidada de honra, cercada por centenas de famílias que haviam encontrado seus caminhos de volta ao amor. No sonho, Omar se aproximou dela e disse: "Você viu? Você viu como uma simples conversa pode mudar o mundo?" "Vi", ela respondeu no sonho. "E agora sei que toda conversa tem esse potencial, se houver coragem suficiente para torná-la genuína." Quando acordou na manhã seguinte, Amira soube que havia chegado a um novo capítulo de sua vida. O trabalho de construir pontes entre culturas e curar famílias separadas continuaria, mas agora seria levado adiante por uma nova geração que havia crescido, vendo que amor e aceitação eram possíveis mesmo em meio a diferenças profundas. Sua própria jornada, de fuga para a reconciliação, de segredo para a autenticidade, de medo para amor, estava completa. Mas o impacto dessa jornada continuaria se espalhando através de todas as vidas que ela havia tocado, todas as famílias que havia ajudado a curar, e todos os jovens que havia inspirado a escolher conversa em vez de fuga. Anos mais tarde, quando historiadores estudassem o movimento global de mediação cultural do século XXI, eles apontariam para aquela noite no hotel em São Paulo como um momento pivotal. Um simples elogio em árabe de um empresário para uma camareira havia iniciado uma série de eventos que eventualmente mudaram como sociedades ao redor do mundo lidavam com conflitos culturais intergeracionais. Mas para Amira, a verdadeira medida de sucesso não estava nos livros de história ou nos prêmios internacionais que havia recebido. Estava nas cartas que continuava recebendo de jovens que haviam encontrado coragem para conversar com suas famílias, de famílias que haviam aprendido a amar sem controlar, de comunidades que haviam descoberto como crescer juntas em vez de crescer separadas. Fim da história. Agora me conte o que achou da história e de onde você nos está assistindo. Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Amira tomou as decisões corretas ao longo de sua jornada? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.